Oi, meu nome é Queen e eu quero te contar sobre um momento em que minha mãe e padrasto se divorciaram. Foi um momento muito difícil pra mim e eu não gosto de pensar nisso, mas é algo que eu sinto vontade de contar. Não sei se consigo continuar vivendo. Quando eu era pequena, jovem o suficiente pra nem lembrar o rosto dele, meu pai nos deixou. Isso me deixou aos cuidados da minha mãe, Rebeca. Ela era uma mãe legal, só que distante. Não fazíamos coisas normais de mãe e filha, e acho que é porque ela realmente não sabia o que devia fazer comigo. Ela me teve quando estava no final da adolescência e ainda não tinha aprendido a ser mãe. Depois que meu pai foi embora, acho que minha mãe deu o melhor dela, mas a gente nem dava dando certo. Eu cresci entendendo que precisávamos salvar todo o dinheiro que a gente podia e sempre agradecendo a pouca comida que a gente tinha. Era difícil e às vezes não tínhamos cobertor em casa e sempre nos agasalhávamos vestindo roupas para dormir. Minha mãe estava distante a maior parte do tempo. Tudo bem, mas mostrar afeto realmente não era uma qualidade forte dela. Então, quando eu completei 9 anos, eu tinha idade suficiente para cuidar de mim. Eu fazia minhas próprias refeições, minha própria lição de casa e até cuidava da minha mãe depois que ela chegava em casa do trabalho. Não era uma vida ótima, mas eu estava acostumada. Daí tudo mudou. Minha mãe começou a namorar um cara novo, o Billy. Ela não o trouxe no começo, mas quando eu finalmente o conheci, eu vi que ele parecia um pouco mais velho que ela. Embora minha mãe estivesse feliz, eu também estava feliz. Alguns meses se passaram e o namoro finalmente se transformou em casamento. Eu nem pensei nisso antes. Eu não sabia que o relacionamento deles estava se movendo tão rápido, apenas vi como eles estavam felizes e se amavam. Depois do casamento, a gente se mudou para casa dele. Foi muito legal. Eu tinha meu próprio quarto, que era maior que a nossa antiga sala de estar. Eu corri, fiquei tão feliz. Billy até me levou para a loja com ele e mamãe, para que eu pudesse escolher minha própria cama. Era grande, com fadas decoradas assim na cabeceira da cama. Depois a gente foi às compras de brinquedos e saímos para o parque de diversões. Quando éramos pequena, eu e minha mãe, eu não era capaz de fazer todas essas coisas. Então, ter um dia em família, na verdade, me fez chorar de alegria. Ao me ver chorando, o Billy me pegou e me carregou pelo parque, me mostrando outros jogos e comprou um doce. Foi fantástico. Os anos se passaram e eu amei nossa nova família. Meu padrasto e eu ficamos muito próximos e toda vez que ele tinha tempo livre, a gente fazia alguma coisa juntos. Íamos ao parque, nos sentávamos para um piquenique, íamos ao planetário, onde ele mostrava todos os planetas e constelações e me contava sobre eles. Billy me disse uma vez que ele nunca tinha tido uma família, então fazer todas essas coisas com a gente era o que ele sonhava em fazer quando era criança. Eu não podia pedir um pai melhor. Tudo parecia tão perfeito, mas isso mudou quando eu fiz 14 anos. Quando eu e meu padrasto nos aproximamos, pensei que nada poderia romper nosso laço, mas um dia depois eu cheguei em casa da escola, vi minha mãe chorando na cozinha, fui até ela e perguntei o que estava acontecendo. Ela me abraçou com força até que os soluços pararam. Daí ela me contou sobre o meu padrasto. Ela me disse que o Billy se comportava bem e estava tudo bem, até que eu não estivesse mais por perto. Daí eu saía e ele aparecia ser uma pessoa completamente diferente. Ele gritava com ela se algo tivesse fora do lugar em casa, menosprezava, chamando ela de nome feio e dizendo o quanto ela era inútil sem ele. Eu não podia acreditar. Com cada palavra que minha mãe dizia, eu podia sentir meu coração se partindo. No meu mundo, eu pensava muito nele. Ele era uma pessoa que eu admirava e queria ser quando crescesse. Uma pessoa simpática, atenciosa, que faz pelos outros sem hesitar. Minha mãe limpou o rosto, me implorando para eu não contar o que ela disse. Eu sorri para ela e prometi. Nas próximas semanas, eu nem queria mais estar com ele. Eu daria qualquer desculpa para sair dos eventos de família e quando ele sugeria que a gente passeasse, eu recusava. Eu podia dizer que ele estava confuso, mas eu não me importei. Eu não queria nada com alguém que tratasse minha mãe daquele jeito. Um dia, Billy decidiu insistir em sairmos para uma surpresa. Quando a gente chegou no parque de diversões, eu fiquei perdida. Eu consegui me lembrar de todos os bons momentos em que me sentia criança e ter trazido de volta e lembrar quem ele era realmente me deixou nervosa. Eu disse a ele que eu não queria estar lá. O Billy sorriu e disse que se eu tentasse, ele me compraria todos os doces que eu quisesse. Eu gritei que eu não queria nada dele e eu me virei. Minha mãe me acalmou e eu decidi ir junto com ela. Uns dias depois, minha mãe veio até mim e me disse que estava procurando o divórcio. Ela disse que não aguentava mais e que também não queria que eu ficasse com raiva. Eu estava feliz por ela. Ela me pediu para participar do processo de divórcio e comentar sobre o meu padrasto. Ela me disse que isso ajudaria e certificaria de que ele não tentaria tirar vantagem dela. Eu fiquei feliz em concordar. Eu queria ajudar minha mãe, não importasse o quê. Uma noite eu não consegui dormir, daí eu desci para pegar um copo de água e eu vi minha mãe pisando assim, na pontinha do pé. Era muito tarde, então eu estava pensando que onde é que ela estava indo?
Antes que eu pudesse perguntar, ela já estava na porta dos fundos e saiu. Era estranho, mas talvez ela precisasse de um pouco de ar fresco longe do Billy. Foi o único pensamento que me veio à mente. Olhei pela janela, mas ela tinha saído. Eu pensei que ela poderia ter saído um pouco, mas parecia que ela tinha ido passear. Minha mãe deve estar realmente muito estressada. Na noite seguinte, eu não consegui dormir de novo, mas dessa vez foi por curiosidade. Para onde minha mãe tinha ido? Saí da cama e desci as escadas. Para minha surpresa, lá estava minha mãe de novo, calçando os sapatos e saindo pela porta. Eu tinha que saber o que estava vendo. Com os meus chinelos, eu saí pela porta e vi minha mãe rastejando para fora de casa e estava andando rápido, como se estivesse fugindo. Foi quando eu vi. Minha mãe estava entrando num carro que estava estacionado. Ela abriu a porta, entrou pelo passageiro e tinha um homem lá dentro. E quando ela sentou, eu vi eles se beijando. Fiquei chocada. Na manhã seguinte, eu acordei e foi como se nada tivesse acontecido. Meu padrasto estava sentado na mesa da cozinha, minha mãe estava de pé ao lado da geladeira, os dois me cumprimentaram. Eu tentei esquecer o que eu vi, mas eu não consegui, não. Eu até tentei investigar algo que faria sentido, mas nada fazia sentido. Eu não conseguia tirar isso da cabeça. E eu precisava de respostas. A próxima vez que minha mãe se levantou e foi para outra sala, peguei o telefone dela e verifiquei as mensagens a partir do momento em que ela saiu de casa. Nos textos havia um número daquele período de tempo, um cara chamado William. Eu li escondido e meu queixo quase caiu. Havia textos de meses atrás, todos falando sobre meu pai, eu e a vida dela, falando como ela estava usando meu padrasto pelo dinheiro dele e como ela estava me usando para controlá-lo. Ela disse que sabia que estávamos perto, então inventou uma história falsa para nos separar. Os textos mais recentes falavam sobre o dinheiro que ela receberia com o divórcio e como ela mal podia esperar para ficar com aquele homem misterioso. Que nojo! Eu sabia que não tinha muito tempo, então eu encaminhei os textos mais importantes para o meu telefone e apaguei as evidências. Eu não podia acreditar no que minha mãe estava fazendo, mas eu não sabia o que fazer sobre isso. Mesmo que ela tenha me usado, mentido para mim e tentado me manipular, ela ainda era minha mãe, a mulher que me criou, mesmo que eu não estivesse orgulhosa disso. Eu fiquei quieta. Nas próximas semanas, eu fingi a bela filha. Minha mãe ainda estava fingindo dor de como meu padrasto a tratava, mas eu mantive distância dele por um motivo diferente agora, porque eu estava, na verdade, com vergonha. Daí veio a sessão judicial. Minha mãe e eu nos vestimos para ir para o escritório do advogado e quando chegamos lá, eu estava um pouco nervosa. Eu sabia porque eu estava lá, mas ainda seria difícil. Quando a gente entrou na sala, meu padrasto ficou chocado ao me ver. Eu acho que minha mãe queria que fosse uma surpresa. Daí eu me sentei, tentando não olhar para ele. O processo começou com os advogados quebrando tudo, focados no que cada lado queria. E sem surpresa, minha mãe estava lá pedindo muito dinheiro. Daí foi a vez dela falar, e cada palavra me fazia estremecer. Ela começou com as mesmas mentiras básicas que me contou, mas foi o que ela disse depois. Mas foi o que ela disse depois que eu não pude acreditar. Ela disse que ele a espancava, não a deixava fora de vista, a mantinha prisioneira em casa e tantas mentiras horríveis. Eu podia sentir minha paciência começando a explodir enquanto olhava para o meu padrasto, que parecia surpreso e triste. Tentei puxar o vestido dela para ela parar, mas ela não parava. Eu não aguentava mais. Eu levantei e gritei: "Cala a boca!" Ela se virou para mim dizendo como eles precisavam ouvir a verdade. Foi aí que eu fiquei PUTA. Peguei meu telefone celular e abri as mensagens do telefone da minha mãe. Se você quer que eles ouçam a verdade, que tal isso? Comecei a falar sobre como li as mensagens e que sabia o que estava realmente acontecendo. Ela ficou branca. No final, não havia muito mais a dizer, né? Minha mãe era mentirosa, o advogado do meu padrasto teve todas as evidências. E quando tudo terminou, eu fui até o padrasto pedir desculpas pelo que aconteceu. Senti lágrimas no rosto, pensando que ele me odiaria, mas ele apenas me deu um abraço. Daí ele me pediu desculpas por ter que passar por tudo isso sozinha. Felizmente, essa foi a última vez que eu vi. Quando o divórcio terminou, minha mãe foi expulsa e eu a segui. Nós nos mudamos para um pequeno apartamento longe dele. Eu sabia que meu padrasto pedia para entrar na minha vida, mas minha mãe se recusava a me deixar ter algo a ver com ele. Fiquei magoada, mas não me arrependo do que fiz, porque o que aconteceu estava certo. Mesmo que eu não veja mais meu padrasto, eu desejo a ele tudo de bom e do melhor. Foi por pouco tempo, mas ele era o melhor pai que eu poderia pedir para Deus.
que você achou dessa história? Compartilha com a gente aqui seus comentários na seção abaixo e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.